Beleza, Corinthians? Parabéns! Douglas aqui na área, aqui é futebol. Bom dia, galera. Agora é exatamente, deixa eu ver, 6h30, 6h27 exatamente. Mas beleza, galera. Ontem foi uma boa atuação do Corinthians, não foi as melhores atuação. Houve pessoas aí comentando e falando que foi a melhor atuação do ano do Corinthians. Eu não acredito ainda que foi a melhor. Ontem foi a melhor. Às vezes foi a menos sofrida, talvez por conta de ter feito 2 gols. Mas eu ainda assim acho que a melhor atuação do Corinthians foi Corinthians e Santos. Por mais que ontem a gente ganhou de 2-0, mas em alguns momentos tivemos algumas preocupações, né? Porque o Corinthians não conseguiu matar o jogo logo no primeiro tempo. Então realmente fez o primeiro gol, segurou o resultado, ficou ali sofrendo um pouquinho. Mas no segundo tempo as mudanças também que foi feito pelo técnico não fizeram tanto efeito. Até que chegou um jogador novo, uma contratação nova, e deu um lançamento para uma pessoa que sempre está preparado, sempre está bem posicionado, tem visão de jogo, tem habilidade, que é o Memphis Depay. Não precisamos nem ficar estendendo muito sobre esse assunto. O Memphis Depay ele é realmente hoje a peça fundamental que o Corinthians precisa para poder dar uma outra visibilidade mundial para o time, e também que tem uma habilidade e uma forma de jogo diferenciada dos demais. Sim, quem mais faz gol? Yuri Alberto. Quem a gente necessita a ter 3 dele no jogo, no time? Hoje, para mim, o Garro. O Garro não jogou esse ano ainda para mim. Ele participou de alguns jogos, não foi tão mal, mas ainda o Garro que a gente viu no final de temporada, no final do ano passado, não é o mesmo Garro que a gente está vendo hoje. Ele teve um problema no início do ano, né? Não vamos entrar muito nesse mérito, mas ele ainda não pôde. Aí pode ser que é por conta desse problema, que já foi sanado, já está resolvido, a justiça está resolvendo esse assunto, mas aí agora apareceu esse problema muscular, né? Que ele foi poupado para quarta-feira. Temos um grande jogo quarta-feira, que é da Libertadores também. Mas ainda assim, o Garro ainda não mostrou para mim um grande futebol para esse ano. De qualquer forma, o que acontece com tudo isso, com a necessidade do Garro? Na minha concepção, sem o Garro, o Yuri Alberto não rende o que ele pode render, o que ele sabe render. Então, por isso, o Garro hoje, ele casa, ele faz o time se encontrar melhor dentro de campo. Ele linka melhor as habilidades do Memphis com o nível de jogo e o tipo de jogo do Yuri Alberto. Então ele praticamente se torna ali um elo. Como ele não está participando de alguns jogos, o Yuri Alberto não está podendo atuar tão efetivamente nos jogos também. Sendo decisivo, marcando gols importantes para o time. E tanto que ontem ele não conseguiu fazer nenhum gol. Não é uma crítica no Yuri Alberto, provavelmente na quarta-feira o Galo vai estar bem fisicamente, vai estar bem para poder empenhar o melhor futebol. E o Yuri Alberto também, com a boa atuação do Galo, eu acredito que ele também jogue melhor. Então, com isso tudo, vamos voltar a falar de Memphis Depay. Memphis Depay, ele cobrou o escanteio, o primeiro gol, que foi o gol do Romero. Vamos falar do Romero mais pra frente. E ele também fez um gol no segundo tempo. O Memphis realmente é aquela pessoa que desequilibra o jogo. Por que estou falando primeiro do Memphis e depois do Romero, sendo que o gol primeiro foi do Romero? Eu estou enfatizando o Memphis para poder mostrar que não foi o Memphis, para mim, a grande novidade do jogo. O Memphis a gente já sabe da qualidade dele, a gente já conhece o que ele pode fazer para o time do Corinthians. Agora, e esse lateral que chegou? Esse lateral, ele deu poucos toques na bola, jogou poucos tempos de jogo, mas já conseguiu fazer o quê? Um lançamento para um Memphis que estava praticamente livre na área.
O que acontece com essa jogada de uma pessoa estar livre na área? Algumas pessoas estão falando que o goleiro Muralha do Mirassol, que ele é um goleiro experiente, mas falhou no jogo, na jogada, tanto no primeiro quanto no segundo gol. O primeiro gol eu vou explicar mais pra frente um pouquinho. Mas esse segundo gol, o que fez com que o Muralha falhasse, ou o que fez com que o Memphis fizesse esse gol de forma tão simples, tão fácil, foi essa antecipação de lançamento. O que esse lateral fez, ele não simplesmente deu o gol para o Memphis ou fez uma grande jogada, um lançamento de lateral. Ele simplesmente antecipou toda a defesa do Mirassol, a postura que o Mirassol ia ter para poder receber esse contra-ataque, ele antecipou. Então por isso que na hora que o Memphis fez a jogada do gol e fez deu a cabeçada para o gol, o Muralha não estava esperando esse tipo de jogada. Então o que eu quero valorizar aqui não é apenas a jogada do Memphis, não é apenas o Memphis que é atualmente o nosso maior jogador midiático, mas também o nosso lateral. A contratação que o Corinthians fez, a gente está precisando de algumas peças, sim. Estamos cobrando jogadores na defesa da diretoria, da comissão técnica, mas mesmo assim ainda eles realmente sabem que esse problema é um problema recorrente no Corinthians e eles estão se preocupando com isso. A mídia, eu vou falar da mídia também um pouco, no caso do Romero, mas a mídia, ela realmente ficou taxando e fui em coletivos perguntando, e aí a defesa? E a defesa? E vai contratar? O que é? O técnico não vai falar, a minha defesa é uma bosta. Não vai, ele é técnico de um futebol, ele precisa de pessoas que confiam no trabalho dele, pessoas que ouvem ele todos os dias, independente da pessoa estar rendendo ou não. E ele precisa daquelas peças ali. Imagina se em algum momento ele fala, ó, tal jogador não presta. Imagina como que fica o vestiário com esse jogador. Esquece. Então a imprensa fica realmente fazendo aquelas perguntas tóxicas pro técnico, pros jogadores. Ontem o Romero não quis falar com a imprensa. E aí eu já vi em alguns programas aí falando, ai, ele tá chateado. Cara, ele não quis falar com a imprensa. Provavelmente o Romero, ele é aquele cara que mais faz do que fala. O Romero, né? O Romero é esse tipo de jogador. Então ele faz e fica quietinho. Quando o Memphis chegou, eu fiquei muito assim, impressionado com o Romero. O Romero falou o quê? Falou assim, ó, o Memphis está chegando no Corinthians, ele é um grande jogador, é um bom jogador. Mas eu entendo de Corinthians. E isso me pegou assim de uma forma que eu não entendi de imediato. Mas ao longo do ano passado, o Romero ele entra numa tranquilidade, numa leveza, algo assim que não é todo jogador que acontece. O Memphis Depay é fora de série, com certeza. Ele é o nosso atual melhor jogador hoje do time. Não é só o melhor jogador atuando de habilidade, ele é o melhor jogador dentro e fora do campo, o Memphis. Certo? Beleza. Voltando pro Romero. O Romero, ele nem sempre é tão ovacionado pela imprensa, pela mídia, por nós torcedores também às vezes. A torcida do Corinthians sempre foi grata ao Romero, quando precisou de renovar o Romero, todo mundo pediu para renovar o Romero, todo torcedor, todas as pessoas que eu converso, que eu conheço, tem um carinho especial pelo Romero. Minha avó, a minha avó gosta muito do Romero, gosta mesmo. Minha avó fala, nossa, você gosta daquele menino, do Romero, aquele lá. E é engraçado de ver. Então, assim, o Romero tem um carinho da torcida, um carinho dos torcedores, um carinho, né, especial da diretoria do Corinthians, eu entendo. E aí, ele sempre é decisivo. Eu acredito, assim, que ele gosta do Corinthians. Entendeu como é o Corinthians, entendeu como jogar no Corinthians. E o Romero, ele é tranquilo. Ele vai, ele faz. Não importa se ele vai fazer gol bonito, gol feio, mas ele sempre está ali à disposição do time. E isso é muito bom pro Corinthians, muito bom pro Romero. Tanto é que ele é
convocado sempre, desde quando ele está com a camisa do Corinthians, ele sempre é convocado para a seleção paraguaia. E o Romero ontem fez um gol, semana passada ele fez outro gol, né, 2, né, na verdade, e ele sempre está nos ajudando. Tem polêmicas assim, que o Romero é reserva e tal, mas quando ele entra tranquilo, entra leve, entra despreocupado. Então, até por ele, às vezes, ser titular ou não ser titular, ele tem essa despreocupação. Quem é titular, quem tem que resolver, o próprio Yuri Alberto entra mais pressionado, entrou muitas vezes mais pressionado que o próprio Romero, independente do Romero estar mais tempo no time. Porque o Romero não é o cara que tem que resolver nada. Ele resolve, legal, valeu, mas ele não tem essa obrigação de resolver. Então, por isso ele joga mais tranquilo, joga mais leve e tem sempre nos ajudado. O primeiro gol, falaram que foi uma falha também do goleiro Muralha, que é o goleiro do Mirassol, mas eu acredito que não foi uma falha. Na verdade, a bola veio forte. Quando o Romero recebe a bola, ele recebe até mal posicionado ali com o corpo, porque a bola, na hora que pega na cabeça dele, na hora que ele vira para poder cabecear, a força que a bola veio, ele teve que realmente se jogar na bola. A bola bateu na cabeça dele, antecipando a ação do goleiro Muralha, e também derrubando o próprio Romero, que ele teve que se jogar na bola de verdade. Foi um golaço, foi um gol muito importante para nós. A gente estava realmente pressionado até naquele momento ali. Depois disso, o Corinthians dá uma tranquilizada, uma folga desnecessária. Logo em seguida, o Yuri teve uma chance de fazer um gol também, mas o Yuri Alberto, na minha visão, sem o Garro, ele se torna um pouco mais previsível, porque o Garro às vezes coloca ele em situações que a defesa não espera, coloca ele em situações que o goleiro não tem como antecipar a jogada. Então é por isso que eu acredito que o Garro consegue entender mais o jogo do Yuri Alberto. Mas ainda assim teve jogadas que o Yuri Alberto fez com o Memphis, teve jogada que o Yuri Alberto fez com outros jogadores e saiu gol. Mas ainda assim, na minha visão, sem o Garro, o Yuri Alberto joga um pouco abaixo do que ele pode render, certo? Mas ontem foi um jogo legal, um jogo aparentemente tranquilo de se assistir, mas não foi para mim a melhor atuação do Corinthians. O Corinthians está em uma evolução, não estamos com o Corinthians máximo, precisamos de peças sim. Acredito que o lateral que chegou vai ajudar. O Fabinho, eu vi algumas entrevistas do Fabinho Soldado e ele está realmente muito engajado de conseguir dar um título para o Corinthians, dar uma leveza para a comissão técnica para poder trabalhar com jogadores de alto padrão, de alto nível, jogadores que realmente podem render. O Fabinho, ele é um ex-jogador, ele entende muito o que é necessário para um time ser vencedor, ser campeão, qual que é o nível de jogador que realmente pode dar uma alegria e uma tranquilidade melhor para a torcida. Então eu estou muito assim, esperançoso para esse ano. O Corinthians está nos dando muitas alegrias nesse sentido, de poder confiar, de poder acreditar. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a minha torcida, o confronto que seria a final, ou o confronto que seria a semifinal. E eu acredito que o Corinthians, torço para o Corinthians para a final, e é o que todo mundo espera. Eu vou fazer outros vídeos aqui no canal, vou trazer alguns convidados também para poder estar comentando, torcedores. Eu acredito que com esse jogo aí, os confrontos, eu vou trazer um torcedor de cada confronto para poder entender o que está esperando do jogo, quais são os palpites deles. Vai ter algumas surpresas aqui no canal. Eu quero que vocês continuem assistindo, continuem curtindo. E vai Corinthians, né? Vai Corinthians. Eu vou soltar o hino do Corinthians aqui para poder animar o nosso dia. Valeu, abraço. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.